Esse é o primeiro vídeo de uma série dedicada à disciplina Introdução à Estatística. Então, essa é uma apresentação introdutória. A gente vai comentar brevemente um pouco sobre a história da estatística, a visão da estatística como ciência e a visão da estatística como método. Bom, essa palavra tem origem numa expressão latina, statisticum collegium, que designava assuntos de Estado. Dessa expressão latina surgiu uma palavra italiana, statista, que significa homem de Estado, e também uma palavra alemã, que tem um significado mais próximo do que a gente vai usar. É uma palavra que significa análise de dados sobre o Estado. Então a raiz da palavra, né, é a mesma da palavra Estado, né, e também historicamente está ligado ao Estado, porque era a organização que tinha os meios, né, para coletar e organizar dados antigamente. Somente no início do século XIX, a palavra estatística passou a significar a coleta e classificação de dados em geral, né, independentemente do envolvimento estatal. Então hoje, né, especificamente em português, a palavra é empregada com dois sentidos. Então, se a gente diz, por exemplo, as estatísticas de um atleta, a gente está se referindo aos dados do desempenho desse atleta. Ou quando a gente emprega no singular, a gente está indicando uma ciência com um campo específico de conhecimento. Alguns fatos históricos relacionados, né? O primeiro registro de dados que se tem notícia são dados de presos de guerra no Egito entre 5.000 e 3.000 anos antes de Cristo. O primeiro recenseamento que se tem notícia ocorreu na China, no ano 2238 a.C. O próprio nascimento de Cristo também está relacionado a um recenseamento que foi realizado na região, né, pelo governador da Síria, sob ordem do imperador romano da época. O primeiro escritório de estatística foi criado em Constantinopla no ano 620. O primeiro curso de estatística foi criado na Universidade de Jena, na Alemanha, em 1708. O primeiro censo realizado no Brasil foi em 1872. E em 1936 foi criado o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então o desenvolvimento, né, dessa ciência ele foi bem gradual, né? Então aqui a gente tem um exemplo de uma figura encontrada num texto do século XI, né, em um mosteiro, que registra a inclinação de alguns astros no céu, né? Então esse diagrama aqui ele mostra, ele evidencia esse caráter periódico desse movimento, né? Então repare que já é um registro bem antigo, né, do século XI. A gente já tem algum tipo de ferramenta de organização para compreender um fenômeno. Então, no século XVII, a estatística se tornou uma disciplina autônoma, né, que, como a gente já mencionou, visava cuidar dos dados referentes aos bens do Estado. Esse desenvolvimento, né, inicial ele aconteceu principalmente na Alemanha
e na Inglaterra. Inicialmente na Alemanha, né, havia um interesse maior no aspecto qualitativo dessas informações, e pouco depois na Inglaterra começou a haver também um interesse quantitativo, principalmente sobre fenômenos sociais e políticos. De maneira que no fim do século XVIII, né, já havia uma definição formalizada de estatística como o estudo quantitativo de fenômenos sociais destinados à informação dos homens de Estado. Então aqui a gente tem um gráfico, né, editado aqui em 1786, que mostra os valores, a evolução das exportações e das importações da Inglaterra entre os anos de 1700 e 1782. Então essa linha vermelha aqui é a linha que registra as exportações e a linha amarela que registra as importações. Então aqui essa faixa azul aqui mostra a balança favorável, né? E só tem um período aqui que está em vermelho, a área, né, que representa foi um período em que a importação superou a exportação. No século XIX, pesquisadores de diversas áreas, né, como biologia, aplicações na indústria e na agricultura, desenvolveram ferramentas estatísticas para resolver problemas específicos em cada um desses campos. E essas técnicas, né, apesar de desenvolvidas para campos específicos, elas podiam ser aplicadas a uma grande diversidade de fenômenos. E começaram a surgir as primeiras teorias para explicar o funcionamento dessas ferramentas. Ainda no século XIX, né, desenvolveram-se as primeiras técnicas de organização de dados que hoje a gente denomina estatística descritiva. No século XX surgiu o que a gente chama de teoria de inferência estatística, que é a estimativa de valores populacionais a partir de amostras. Então, com todo esse desenvolvimento, a estatística se consolidou como uma ciência com um objeto de estudo próprio. Alguns nomes que foram relevantes nesse desenvolvimento, né? Edmund Halley nasceu em 1656, conhecido, né, por ter descoberto o cometa Halley, né? Também era astrônomo, se interessava também por vários outros campos, né? E aqui a gente tem uma tabela publicada por ele no ano de 1693, que é uma tabela de mortalidade. Então aqui a gente tem algumas colunas que indicam idades. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, né? Aí continua aqui, 8, 9, 10 e termina aqui no 83, 84. E ao lado a gente tem uma coluna que mostra a frequência de pessoas que faleceram numa região, num período, né, com a idade ao lado. Então aqui a gente teve 1.000 pessoas que morreram com a idade de 1 ano, 855 morreram com a idade de 2 anos e assim por diante. E aqui do lado ele colocou uma distribuição de frequência. Então, pessoas que morreram de 0 a 7 anos foram 5.547, que morreram entre 7 e 14 anos foram 4.584 e assim por diante. Então já começa a ver que já aquela transição que foi mencionada de aplicação a fenômenos sociais, né? Bom, Francis Galton nasceu em 1822, né?
Ele trabalhou muito com a área de biologia, inclusive trabalhou com dados fornecidos por Charles Darwin, né? Conhecido também como pai da eugenia. Aqui a gente tem uma imagem que mostra um estudo dele com respeito às sementes. Carl Pearson, que a gente já citou, foi importante no início da estatística descritiva. Então todos eles nasceram no Reino Unido, né? Ele nasceu em 1857. William Seeley, também nascido no Reino Unido em 1876. Ele trabalhava numa cervejaria famosa e ele tinha que utilizar um pseudônimo para poder publicar os estudos dele, né? Então ele usava o pseudônimo de Student. Inclusive tem uma distribuição de probabilidade, né, muito utilizada, que leva o nome distribuição de Student por causa desse pseudônimo. Ronald Fisher, que a gente já citou, foi importante no início da inferência estatística, né? Também nasceu no Reino Unido em 1890. Bom, então atualmente a estatística está dividida em 3 grandes áreas, né? 2 das quais a gente já citou aqui. Então a primeira é estatística descritiva, que é o conjunto de técnicas que objetivam coletar, organizar, apresentar, analisar e sintetizar dados numéricos. Probabilidade, que são os modelos matemáticos que explicam os fenômenos estudados. E a estatística inferencial, que é o processo de se obter informações sobre uma população a partir de dados obtidos em amostras. Então, essa divisão aqui também se reflete no nosso curso. O curso está dividido em 3 unidades e cada unidade vai ser dedicada a uma dessas áreas.